Hoje falamos de trauma, de terapia e vamos falar disto tudo de forma super simples e descomplicada. Ora, há temas que nos acompanham sim durante a nossa jornada, com maior ou menor intensidade, constantemente ou de tempos a tempos, mas que parecem ser o tom da nossa experiência geral de vida. E para a maioria das pessoas isto é muitas vezes sentido como um karma, como uma cruz ou até má sorte. Mas a verdade é que se conseguirmos desenvolver alguma curiosidade nestes ciclos que a vida nos oferece, podemos embarcar numa viagem incrível. Podemos olhar para estes processos de uma forma mais leve, abrangendo as várias camadas que os compõem, desde a mais terrena no corpo até à energética, passando sempre, obviamente, pelo transgeracional. Deixa-me roubar-te uns segundos para te agradecer estares aqui. Esta jornada começa agora e significa muito que faças parte. Por isso, convido-te a deixares-me um like para que este vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Partilha com os teus amigos ou com alguém que sintas que pode beneficiar desta abordagem. Prometo que vai valer a pena. Então, pensando num tema que levemos para um acompanhamento terapêutico, por exemplo, geralmente existe um desafio, um objetivo e um ou vários caminhos a explorar, um ou vários dragões, certo? O desafio é a dificuldade, é o que imaginamos ser a causa do que quer que seja que nos impede de fluir da forma ou para onde desejamos ir. Geralmente é o que imaginamos que nos separa do nosso objetivo. Por exemplo, se eu trabalhar por conta própria, eu vou ser mais feliz porque eu não tenho ninguém a controlar os meus horários. Ou se eu juntar determinado valor, eu vou sentir-me mais tranquilo porque tenho uma segurança financeira e não estarei tão vulnerável à inflação, por exemplo. O objetivo será o outro lado da muralha, certo? Aquele lugar onde queremos estar, para onde nos queremos mover. E depois temos os caminhos que muitas vezes nós já sabemos, já os conhecemos na teoria. Esta ideia do que fazer, de como devíamos agir para fazer diferente, mas depois na prática vemos-nos perdidos e presos entre desconfortos e loops emocionais, fugas e compensações. E porquê? Porque temos estes dragões incríveis que nos parecem assustadores, mas que na verdade estão lá para nos proteger, para nos salvar da memória do que originou este nó em que nos sentimos. A sua função é impedir que voltemos àquele lugar que nos trouxe vergonha, medo, culpa ou solidão, mesmo que não esteja diretamente relacionado com o tema atual. Eu explico-vos tudo isto de forma mais fácil enquanto mastigamos 4 pontos. Então vamos começar pelo tema, que geralmente se apresenta com algum desconforto físico ou emocional, ligado muitas vezes a trauma de desenvolvimento, que é um bocadinho mais complexo, e frequentemente, se não sempre, com alguma origem a um trauma transgeracional e que inevitavelmente mexe com a nossa vibração energética também. Este é o ponto de partida para todos nós, algo que pela falta de integração permanece incómodo, como que um pedido de ajuda e que muitas vezes nos dificulta viver aquela sensação de completude, tranquilidade e harmonia. No segundo ponto, encontramos o caminho a ser percorrido. Geralmente temos um vislumbre do que precisamos ou do que devíamos fazer para ultrapassar o tema, que frequentemente mexe com mudança de estilo de vida, que vai influenciar o nosso posicionamento, fronteiras sociais e familiares e, claro, vai enaltecer a presença de fidelidades sistémicas que nos prendem a questões transgeracionais, traumas por olhar e por aí vai. E é aqui que a verdadeira travessia do processo terapêutico se inicia. É quando percebemos finalmente a origem dos nossos bloqueios e quanto da nossa necessidade de pertença ao grupo, ao clã e à família nos pode impedir de fazer diferente. Quando nos damos conta de que o ambiente onde crescemos nos ofereceu legendas disfuncionais de linguagens de amor, de agressividade, das fronteiras e de tantas outras linguagens vitais para o nosso desenvolvimento pleno, é quando percebemos o quanto o nosso corpo colapsou ou enrijeceu e a função psicoemocional associada a isso. Só aí nos empoderamos e nos alinhamos com o trabalho certeiro à nossa necessidade para adressar o ponto seguinte, os nossos guardiões, a quem eu faço sempre uma vénia em respeito e chamo carinhosamente de dragões. Estas criaturas são muitas vezes o que sentimos dificultar a nossa caminhada. E eu sinto um carinho especial por estes bichos, porque sinto-os amplamente incompreendidos por nós, porque nos fazem sentir presos, estagnados ou perdidos. Quando na verdade eles existem para nos proteger de uma percepção ou de uma experiência de perda, muitas vezes de uma assinatura transgeracional, e onde voltamos para sentir emoções ou desconfortos que foram tão difíceis de gerir lá atrás que a escolha foi mesmo adaptar-nos tanto a nível comportamental, emocional ou até físico-postural. Por isso, muitas das vezes, quando queremos ou pensamos fazer diferente, estes monstros maravilhosos entram como forma dissuasiva para que não voltemos àquele lugar que pode até ser pré-verbal, mas que foi, quem sabe, assustador e que nos trouxe uma sensação de impotência ou até de ameaça. E por último, o nosso objetivo.
o outro lado da ponte, onde consolidamos a ressignificação dos temas e empoderamento pessoal. Aqui estão 4 etapas deste jogo, que pode ser o teu processo terapêutico e a tua vida no geral. E daqui, como em qualquer outro jogo, há regras que devemos ter em conta. Em primeiro lugar, ninguém inicia uma caminhada sem um cantil de água, ténis adequados, uma lanterna ou um agasalho consoante o cenário. E no processo terapêutico é exatamente a mesma coisa. É preciso percebermos que recursos temos, que forças nos compõem e onde nos situamos no tema trazido. Basicamente, onde estamos nesta jornada do herói. Qual a nossa responsabilidade por estarmos aqui e o que fazemos para alimentar esta dinâmica. E, sobretudo, quanto de nós está efetivamente disponível para alterar, abdicar ou integrar. Isto importa porque sem a percepção de onde estamos fica infinitamente mais difícil traçar um caminho otimizado à nossa medida. Depois, e isto é bandeira em todos os meus atendimentos, é necessário percebermos o nosso corpo em cada matéria, o que o nosso sistema nervoso nos entrega a cada passo desta caminhada. O corpo é a ferramenta, é o templo pelo qual a alma experiencia esta travessia terrena enquanto divindade. Logo, aprender o nosso corpo, fazer amizade com o nosso sistema nervoso, que nos filtra o mundo no interior, é super importante e é a porta para abrir processos mais profundos e interrompidos anteriormente. Depois de construirmos a nossa mochila, percebermos como e quanto de caminhada conseguimos metabolizar em tempo útil, é importante percebermos também se e o que estamos a repetir dentro do nosso sistema. Que amarras trazemos por amor aos nossos e que por eles mantemos-nos impedidos de avançar para o que desejamos, queremos ou até sabemos que precisamos. Atenção que nada disto é magia. São tudo processos inconscientes para nos mantermos com um senso de pertença ao grupo, da família ou clã. O processo de ressignificação dos nossos temas não é linear nem bidimensional. Ele abarca várias camadas do nosso ser, ele pede várias abordagens e obriga-nos a uma dança entre a fisicalidade, o emocional e o energético. Ela é composta pelo sopro de vida dos que vieram antes de nós e pela esperança dos que ainda estão para chegar. É a nossa capacidade de viver este caminho com a potência de aprendizagem que cada um destes temas detém em cada nozinho desfeito. É a diferença entre mover-nos com uma energia de evolução em detrimento de uma vitimização constante em que procuramos pares como tábuas de salvação para validarem a dor que sentimos, mas não para nos acompanharem na sua ressignificação. Mais uma vez, obrigada por fazeres parte do nascimento deste meu canto na internet. Tenha uma boa semana.